Oi, gente. Estou aqui interrompendo meu próprio vídeo pelo simples fato que eu tenho que fazer um desabafo. Gente, pelo amor de Deus, esse vídeo, no caso, o vídeo que eu gravei em relação a todas as partes que foram postadas, ficou muito longo. Por isso que tem 4 partes. Porque assim, era pra eu gravar um vídeo de 15, 20 minutos no máximo. Eu gravei de 1 hora e não dava pra ter um vídeo só de 1 hora. Então, por isso que ele foi dividido em 4 partes. Aí, essa última parte que falta, e simplesmente ela é enorme, ela tem 20 minutos, sabe? E eu preciso ainda terminar as tarefas que eu tenho para segunda, porque eu tô editando esse vídeo no domingo. E esse vídeo tem que ser postado na segunda-feira, que eu vou mandar para vocês. Enfim, gente, aí eu decidi que eu vou regravar essa parte, tentando resumir os pontos principais, certo? Então, se vocês notarem a diferença em relação ao áudio, é por causa disso, porque eu tô regravando esse vídeo, tá? Eu tô tentando resumir. Gente, eu passei o final de semana todinho editando esses vídeos. Eu preciso de um descanso, eu preciso de um aumento, professores. Pague meu salário. Bora fazer uma revolta, gente. Bora fazer uma revolta pedindo um salário pra mim, viu? Enfim, gente. Então, vamos aos pontos principais em relação a como eu posso estudar para o OBMEP. Bom, no vídeo antigo, eu demorei muito para explicar pelo fato que eu dividia em categorias o nível que o aluno poderia estar em relação à matemática. Eu não vou fazer isso. Eu vou dar mais um conselho para vocês. Primeira coisa, analisa o seu estado em relação à matemática. Você não sabe nada de matemática? Você sabe um pouco de matemática? Ou você sabe bastante matemática, mas não sabe lidar com as questões da UBMEP? Então, primeiramente, é essencial você analisar como você está em relação à matemática e em relação ao UBMEP. O que eu aconselho vocês é fazer uma prova de matemática da UBMEP. Pega uma prova de matemática do seu nível, vocês podem fazer isso acessando o site da UBMEP. Provavelmente eu vou gravar um vídeo no futuro explicando como vocês podem mexer no site da UBMEP, que é essencial, tá? Aí faz uma prova do seu nível e vê o que você sentiu dificuldade, o que você não sentiu. É bom para você ter uma base do que você vai começar. Quando eu comecei a estudar de fato para o OBMEP, eu tinha muito medo de fazer questões. Depois que eu sabia que era ruim mesmo. Então, se você, não quer começar logo com a prova e você sabe que é muito ruim em matemática, então comece pela base. Então, por exemplo, eu vou estudar sobre equação. Estuda a equação e depois pesquisa algumas questões da OBMEP que são de equação, para você treinar. Aí você vê, eu preciso saber disso. A OBMEP cobra esse assunto com tal lógica, entende? Então, 2 pontos essenciais que eu escrevi no slide é o quê? Fortificar a base matemática e fazer muitas questões da OBMEP. Esse é o segredo para você conseguir ir bem na OBMEP. Além da estratégia que provavelmente eu vou fazer um vídeo mais pra frente, tá? Mas você precisa saber bem das matérias, se aprofundar nas matérias e fazer muitas questões para saber como é cobrado. Eu vou explicar um pouquinho melhor essas 2 partes e terminar o vídeo, tá, gente? Porque eu preciso descansar. Então vamos lá, né? Os pontos principais em cada um deles. Fortificar a base. Yasmin, como eu posso fortificar minha base matemática? Então, você vai precisar aprender esses assuntos que você não sabe. Então, o que eu recomendo é vocês procurarem uma lista em relação aos assuntos de matemática e você começar a ver cada um deles. Então, se você é muito ruim na base de matemática, você vai ter que focar na base de matemática, porque a UBMEP cobra matemática básica, tá? Então, vocês vão ver esse assunto. Por exemplo, eu tô vendo fração, Yasmin. Ok, tá vendo? Tá estudando, ok. Depois que você estudar, faz questões mais simples sobre aquele assunto, explica aquele assunto para alguém, tá? Tira dúvidas, se aprofunda no assunto, sabe? Assim você vai conseguir fixar melhor aquele assunto. Então, eu vou dar um exemplo de como eu estudei Teorema de Pitágoras. E até hoje eu sei. Então, o que eu fazia? Eu peguei o assunto, aí primeiramente eu fui ver o que é, né? Teorema de Pitágoras é um teorema, foi feito por Pitágoras, ok. Depois que eu vi uns vídeos e entendi o que significava o Teorema de Pitágoras, eu fui me aprofundar sobre o que é um teorema. Porque assim, teorema, nunca nem ouvi essa palavra, fui ver o que é um teorema. Depois,
Fui ver quem é a Pitágoras. Eu fui ver quem é a Pitágoras pra eu fixar o assunto. Ó, a loucura. Porque assim, quando você tem um contexto sobre o assunto, ele fixa muito melhor. Então, por exemplo, eu tô vendo o teorema de Pitágoras. Se eu não entendo pra que eu uso, como foi o contexto, provavelmente esse assunto logo some na minha mente. Mas enfim. Aí eu estudei um pouquinho sobre Pitágoras, depois descobri que o teorema de Pitágoras não foi feito por Pitágoras, fiquei chocada, gente, como pode? Enfim, aí eu estudei. Depois disso, eu fui ver demonstração da fórmula. Eu gosto muito de ver demonstração, porque assim, eu não decoro a fórmula, eu entendo o processo até chegar naquela fórmula. Aquilo, menina, ilumina a minha mente. Depois que eu faço isso, eu vou na saga dos exercícios. Então eu faço exercícios mais simples, vou pesquisando na internet. Depois eu vou sofrer com o OBMAP, tá? Porque assim, eu preciso fixar primeiramente o assunto e aplicar ele em questões mais fáceis, para ver se eu tô conseguindo saber como se aplica. Aí depois eu vejo na OBMAP. Por quê? Eu vou ter que saber aplicar e usar aquilo com lógica, porque para eu descobrir como eu vou aplicar, eu preciso já pensar de uma maneira lógica na questão da OBMAP, entende? Então eu faço essas etapas. Resumindo, então você vai ver o assunto, veja vídeos sobre o assunto, depois se aprofunde mais um pouco, veja pesquisas sobre o assunto. Eu faço pesquisa normalmente no Google. Tem dúvidas? Tira a dúvida com o professor, não fica com dúvida, tá? Explica aquele assunto para outra pessoa para ver se você tem algum ponto que você não está entendendo. É muito bom explicar, pelo fato que às vezes você não está sabendo explicar uma determinada coisa. Aí então você vai e se aprofunda nisso, sabe? É muito bom. E é isso que vocês vão fazer a princípio, em relação a fortificar o assunto. Vocês estudem aquele assunto, veja vídeo, faça pergunta, explique, até fixar aquele assunto. Veja demonstração, se aprofunde. Depois disso, vamos na saga das questões. O ponto é, você vai ter que fazer muita questão. Primeiramente, você vê o assunto, faça questões mais simples, tá? Pra você ver como se aplica aquele assunto. Então, tô vendo fração, então não começa a fazer as questões da UBB, porque às vezes as questões são um pouco mais confusas. Então, comece com as questões mais simples. Eu vou ver aquelas pouquinhas mais simples para eu aplicar, para ver se eu sei aplicar o assunto. Depois que você fazer essas questões mais simples, depois de um tempo, vai na saga da UBMAP, para você ver. Às vezes, na UBMAP, você erra por vários motivos. Ou porque você não tem base, aí você tem que se aprofundar na base, ou porque você não entendeu a questão, então você vai ter que ter atenção na hora de interpretar. Não entendeu a palavra? Pesquisa, enfim. Ou por falta de lógica. E lógica, raciocínio lógico, você só consegue treinando. Então é essencial fazer muitas questões. Então, primeiramente, você faz questões mais simples para conseguir fixar. Depois você vai nas questões mais difíceis. Eu espero que não tenha ficado tão complicado eu explicando, tá? Porque eu tô aqui um pouquinho na correria. Mas esses são os pontos principais que você tem que fazer no estudo. Então você vai fortificar sua base, vai ver vídeo, vai se aprofundar, vai tirar dúvida, vai explicar, vai ver demonstração e depois você vai na saga de fazer os 500 exercícios. Exercício mais fácil, depois sofrer, fazer bastante exercício da OBMAP. Se você for me ver de manhã, no terceiro ano, você vai ver que eu fico meio sofrendo com as questões da OBMAP, porque eu uso aquele tempo que eu tenho, porque eu não tô tendo muito tempo ultimamente, para fazer algumas questões da OBMAP, tá? Então é essencial você fazer e corrigir, tá, gente? Corrige as questões da OBMAP. Yasmin, eu fiz a questão, eu vou deixar assim, não, corrige, vê, errei o gabarito, errei. Então, você vai ver um vídeo de resolução sobre aquela questão, porque assim você vai conseguir aprender. Depois, no futuro, eu vou fazer um vídeo em relação a Yasmin, como eu faço a questão da OBMAP? No sentido de, tipo, como eu vou lidar nesse processo de fazer a questão, acertei, errei, entende? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso no futuro. Mas esses são os pontos principais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa saga de vídeos de Yasmin sofrendo durante a semana para explicar para vocês algumas coisas em relação ao BMAP. Espero que vocês tenham entendido e que eu tenha convencido vocês a participar. É claro que se vocês não quiserem participar, eu vou ficar muito triste, né? Muito triste. Vou achar uma pena isso, né? Eu tô brincando, gente. Eu tô brincando. Mas, gente, é uma oportunidade, sabe, que se vocês podem fazer, façam, sabe? Vocês não vão perder nada e vocês podem passar na segunda fase e quem sabe ganhar uma medalha, entende? E vai ter muitos benefícios de você conseguir uma medalha. Então, tentem, sabe? Não
não vai custar nada tentar, vocês não perdem nada com isso. Então, pessoal, é o que eu queria falar nessa saga de vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. E beijo, um cheiro pra vocês, gente. Eu vou agora fazer atividade de matemática. Um cheiro.